Olá, irmãos e irmãs, a paz do Senhor para todos. Espero que todos estejam bem, Como sempre, Sempre confiante que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Então nós vamos hoje meditar num tema muito apropriado para esse dia, fortalecendo a nossa confiança em Deus. E para isso, então, nós vamos ler, eu te convido a abrir a sua Bíblia, no livro de Salmos, capítulo de número 11, e vamos ler os versos 1 a 4. E nós vamos descobrir, nesses 4 versículos, que podemos encontrar opções para fortalecer a nossa confiança em Deus. Vamos então acompanhar a leitura? Salmos capítulo 11, versos de 1 a 4. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma? Foge como pássaro para o teu monte. Porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Louvado seja Deus pela leitura da sua palavra. Agora eu queria te convidar, curva a sua cabeça aí onde você está. Vamos ter uma breve palavra de oração em nome de Jesus. Curva a sua cabeça. Amado Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, obrigado por mais esta oportunidade para meditarmos na Tua palavra, Deus. E eu aproveito e rogo, Deus, para que a Tua graça e bênção estejam sobre todos nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Então vamos meditar nesse tema, fortalecendo a confiança em Deus. Acho que isso a gente precisa muito nesses dias, que nós estamos vivendo de pandemia. Precisamos fortalecer a nossa confiança no nosso Deus. E eu queria começar meditando, trazendo à nossa memória um ditado muito conhecido, que diz assim, se conselho fosse bom, não se dava 20. Mas eu confesso que eu prefiro o meu ditado. O meu ditado diz assim, o conselho pode ser bom, dependendo do aconselhador e do seu comprometimento com os princípios bíblicos. Veja, nós temos bons aconselhadores e muitos até conhecem os princípios bíblicos, mas infelizmente nem todos são fiéis e comprometidos com esses princípios. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com determinados conselhos, mensagens, que a gente recebe ultimamente. E veja só, Davi parecia que estava vivendo esta realidade. Quando Davi escreveu o Salmo de número 11, ele estava vivendo mais ou menos essa realidade quando ele recebe um conselho nada ideal para aquele momento. E veja só, irmãos, como nós sabemos, Davi passou muitos anos sendo perseguido pelo rei Saul. Foram mais ou menos uns 10 anos de perseguição. E nesses 10 anos de perseguição, alguns dizem que foram um pouco mais, outros um pouco menos, mas foram muito tempo sendo perseguido. E nesse momento de perseguição, Davi sempre procurava, ou algumas vezes nós observamos, que ele se refugiava e se escondia em algum lugar, porque sabia que Saul queria matá-lo. E aqui neste salmo, quando a gente começa a meditar, o que parece era que Saul e seus homens
estavam se aproximando do lugar aonde estava Davi. E os seus amigos, né, aqueles 400 valentes, né, de que a palavra de Deus nos mostra, viram aquele perigo e começaram a pressionar Davi para que Davi fugisse de onde ele estava, né? E então seus amigos preocupados, deram um convite para Davi, e Davi teve uma reação diferente. Veja, olha o que eles disseram, como está no verso 1. Foge como pássaro para o teu monte. E vê qual foi a reação de Davi. Davi não gostou muito desse conselho. E nessa hora, Davi então afirmou a sua confiança em Deus. Veja o que Davi diz. Ele diz: no Senhor me refugio. Quando a gente olha essa situação, né, a gente pensa assim, mas por que Davi não aceitou esse conselho ali, né? Por que ele não aceitou e ele provavelmente ficou muito triste com esse conselho? Igreja, veja só, há situações, dependendo da situação e do tipo, né, de inimigo que nós estamos enfrentando, né, às vezes o melhor mesmo é fugir e procurar um lugar seguro, né, para se refugiar. É algo assim semelhante à pandemia que nós estamos vivendo nesses dias atuais, né? Estamos enfrentando um inimigo invisível aos olhos nu, né? E terrivelmente perigoso. Então, o conselho que mais temos ouvido nesses dias e parece ser o melhor conselho, fique em casa. Agora veja bem, quando a gente então olha essa situação e começa a refletir nesses 4 primeiros versículos do Salmo de número 11, nós vamos encontrar ali pelo menos 2 verdades que ajudam a fortalecer a nossa confiança em Deus. Pelo menos 2 verdades. O Salmo todo mostra outras verdades, mas eu queria só refletir nesses 4 primeiros versículos. Então veja bem, quem deseja fortalecer a sua fé, a sua confiança em Deus, a primeira verdade que eu quero expor é que ele precisa evitar ações que fortaleçam a sua incredulidade. Então a primeira verdade que a gente pode encontrar nesses 4 primeiros versículos é: quem deseja fortalecer a sua confiança em Deus precisa evitar ações que fortaleçam a incredulidade. Ou seja, fortalecendo a incredulidade, você vai estar enfraquecendo a sua confiança em Deus. Então vamos ver isso aqui. Após Davi receber esse conselho, né, Davi reagiu da seguinte maneira. Ele disse assim: no Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como um pássaro para o teu monte? Veja só a reação de Davi. E nós entendemos, quando a gente olha essa reação, se você começar a buscar mais a direção de Deus para entender o porquê que ele reagiu dessa forma, e eu tomei o cuidado de ver o que outros teólogos, o que outros pastores pensam a respeito disso. E a maioria tem a seguinte opinião, que o que deixou Davi triste ali não foi o conselho. O que deixou Davi triste foi as consequências que poderiam surgir se ele aceitasse aquele conselho. Veja só, irmãos, você lembra do início, o que eu falei, qual era o meu ditado? O meu ditado é: o conselho pode ser bom dependendo do aconselhador e do seu comprometimento com os princípios bíblicos. Então Davi ali, ele estava vivendo e sendo assessorado, né, apoiado por homens que não tinham a mesma experiência que ele tinha com Deus e nem conheciam os princípios de Deus, não tinham a mesma convicção que Davi tinha. E veja só, Davi sabia
que se ele aceitasse aquele conselho, ele estaria fortalecendo a incredulidade. É verdade. Se ele aceitasse esse conselho, ele estaria não só fortalecendo a incredulidade, mas enfraquecendo a sua confiança em Deus. Agora veja só como é que ficaria o testemunho de Davi perante aqueles homens ali. Veja só, Davi, ele era visto pelos seus amigos como um homem, né, que confiava totalmente em Deus. Ou seja, com certeza, aquele homem que sempre dizia, no Senhor eu confio, o Senhor tem o melhor refúgio, é o meu abrigo seguro, né? É o meu refúgio e fortaleza nos momentos de perseguição, de momentos de tribulação. No Senhor eu posso confiar. Então, esse homem que dizia isso, aceitando esse conselho, a mensagem que ele estaria passando para os seus amigos era de que fugir era melhor do que ficar esperando em Deus pelo socorro. Ou seja, a mensagem que automaticamente ele estaria passando era essa: fugir é melhor do que ficar aqui, arriscar e ficar aqui esperando Deus mandar o socorro. Então vamos fugir. Então veja o impacto, né, a reação, né, a consequência, melhor dizendo, que iria vir se Davi aceitasse esse conselho. Então, igreja, nós precisamos começar a entender que o livro de Salmos, ele surgiu das experiências próprias dos salmistas. Ou seja, os salmos ali foram escritos em experiências reais, pessoais, vividas pelos próprios salmistas. Então, tudo aquilo que Davi escreveu ali foi o que ele viveu, foi o que ele experienciou. Ou seja, o que a gente precisa entender é que tudo aquilo que Davi viveu de experiência com o Senhor, e todos os conselhos, todas as verdades que nós encontramos no livro de Salmos, elas nos ajudam muito na nossa edificação. E nós podemos ver, irmãos, que assim como Davi, que era humano, que era um ser humano como nós, né, ele pôde passar por todas aquelas lutas, nós também podemos passar. As mesmas dificuldades que Davi tinha, nós também temos e podemos passar por essas mesmas dificuldades. E a mensagem que Davi aqui está preocupado e que a gente pode começar a entender, que ele sabia que a vontade dos seus inimigos era enfraquecer a sua confiança em Deus. Davi sabia disso. Tudo que os inimigos queriam era enfraquecer a confiança dele, e com isso as pessoas deixariam também de confiar em Davi, e Davi já não seria mais uma referência, né, de alguém que pudesse mostrar que como é bom confiar em Deus. Veja só essa verdade. Davi escreveu no Salmo de número 3, verso 1 e 2, ele disse o seguinte: são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Veja então qual era a intenção dos inimigos e as inverdades que eles diziam, as mentiras. Não há esperança para ele em Deus. Quer dizer, tentando fazer com que ele acreditasse nessa mentira. Ou seja, irmãos, a gente precisa entender que a vontade do diabo, a vontade do inimigo de nossas almas é enfraquecer a nossa confiança em Deus. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso, tendo isso em mente, começar a fortalecer a minha confiança em Deus. Procurar meios de fortalecer essa confiança. E para enfraquecer a nossa confiança em Deus, que é o mesmo que dizer fortalecer a incredulidade, o que ele faz? O diabo começa a usar pessoas para aconselhar, para mandar mensagens,
para tentar te orientar, dando alternativas que aparentemente, né, conseguem resolver o seu problema naquele momento. Mas as consequências depois são terríveis. E você vai ver que ela pode, e com certeza, ela vai enfraquecer a tua fé, ela vai enfraquecer a tua confiança em Deus. Portanto, cuidado. Cuidado com as coisas que você vê, cuidado com as pessoas que você se envolve, porque a vontade do diabo é destruir, é roubar, é matar. Jesus falou muito sobre isso. Jesus disse, o diabo veio para roubar, matar e destruir. E sorrateiramente ele está entrando nas famílias, enfraquecendo a fé, desviando o pensamento dos escolhidos do Senhor, exatamente para destruir, exatamente para poder tirá-lo do caminho do Senhor. Mas Jesus disse, olha, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, neste momento, irmãos, de pandemia que nós estamos vivendo, né, tudo que eu vejo pessoas, né, com a confiança abalada, pessoas desorientadas, pessoas tomando remédio antecipadamente, sem estar doente, sem sentir nada. Porque falaram que é bom. Não, vou fazer isso porque para não pegar esse vírus. E acabam tendo consequências piores, acabam adquirindo outras doenças. Ou seja, pessoas que estão buscando soluções, ouvindo conselhos, ouvindo relatos, dando ouvido a pessoas que não são comprometidas com Deus, não conhecem os princípios de Deus e acabam tendo consequências piores. Então, o meu desejo nessa hora, irmãos, é que o Senhor, sabe, Ele possa, para fortalecer assim, a nossa fé, que Deus nos ajude a escolher assim ações que possam fortalecer a nossa fé. Porque nós temos um Deus que cuida de nós, irmãos. E tem muitas ações que você pode tomar que vai fortalecer a tua fé. Você pode ler mais a Bíblia, você pode orar mais, você pode jejuar nesse período, procurar louvar a Deus. Ou seja, hoje a opção que nós temos é ficar em casa. Mas ficando em casa, tem muita gente que está entrando em depressão, tem muita gente que está vivendo momentos angustiantes, né? Mas nessa hora você precisa fortalecer a tua confiança no Senhor. Então, saiba disso. Nós temos um Deus fiel, um Deus que cuida de nós. Então, cuidado com ações que fortaleçam a incredulidade. E isso com certeza vai te levar à derrota. Outra verdade que nós encontramos, que eu quero também compartilhar com vocês nessa hora, outra verdade que nós encontramos nesses 4 primeiros versículos é que existem ações que podem ser adotadas para atrair a atenção de Deus para nós. Ou seja, quem quer fortalecer a sua confiança em Deus precisa adotar ações que possam atrair a atenção dos olhos de Deus para nós. Será que isso é necessário? Será que isso é válido? Quando a gente começa a ler a Bíblia, começa a conhecer mais a palavra de Deus, você vai descobrir que isso é necessário. Veja só, só para a gente ter uma ideia, para começar a refletir sobre isso, né? Uma criança, ela se sente assim mais segura, mais confiante, quando ela sabe que os olhos dos seus pais estão voltados para ela. Então a criança, quando ela está ali brincando, né, e às vezes fazendo peraltices, num parque, em algum lugar que a gente sabe que ela pode se machucar, então quando ela percebe que o pai está ali perto olhando para ela, ela fica mais à vontade, mais segura, ela faz mais peraltice ainda, porque ela sabe, né, ela fica confiante que os olhos do pai
estão ali, que vão socorrê-lo no momento que ele sentiu o perigo se aproximando. Assim também acontece com os filhos de Deus, irmãos. Assim também acontece conosco quando a gente tem certeza de que os olhos de Deus, eles estão voltados para nós. E quando a gente tem essa convicção, irmãos, nós podemos dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então veja como é importante nós sabermos que os olhos de Deus estão voltados para nós. Veja só, irmãos, assim, também aconteceu com Davi. Veja só a visão de Davi no verso de número 4. Veja só a experiência dele, o que ele coloca ali e deixou para nós. Ele diz assim: o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Ou seja, veja só, Davi, ele relatou que Deus lá do seu trono, ele está lá, mas ele está atento a todas as coisas. Mas ele disse que as pálpebras do Senhor, olha como é que ele fala, as pálpebras sondam os filhos dos homens. Ou seja, primeiro ele disse que ele está atento. Estar atento significa não desviar os olhos. Estar atento significa observar atentamente, estar ali olhando atentamente, não desviar os olhos. E ainda ele diz que as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Sondar significa analisar minuciosamente, olhar detalhadamente. Ou seja, irmãos, Davi está dizendo que Deus, ele analisa cada um de nós, olha para cada um de nós minuciosamente. Deus olha profundamente o nosso coração. Deus olha, ele olha minuciosamente os nossos pensamentos. Deus olha, ele sonda, olha, analisa os nossos projetos de vida. Ou seja, Deus, ele analisa as nossas intenções. Olha só como é profundo o sondar, dos olhos de Deus. Olha aonde vai o olhar de Deus profundo. Ele vai lá dentro do coração do homem, da mulher, de todos nós, para exatamente constatar algumas coisas. E nós vemos, irmãos, que se Deus faz isso, é porque ele tem um propósito nessa maneira de enxergar. Ou seja, se Deus faz assim, ele tem um objetivo, Ou então, quando a gente olha isso, o que a gente pode entender? Que o nosso comportamento, ele é importante para Deus. E o nosso comportamento pode atrair mais a atenção dos olhos de Deus para nós. E tudo que a gente precisa para fortalecer a nossa confiança no Senhor é saber que nós não estamos sozinhos. É saber que Deus está me olhando, ele está vendo, e quando o perigo chegar, ele vai agir a nosso favor. Era isso que Davi tentava dizer para ele. Deus está olhando essa situação nossa aqui, entendeu? Mas Davi estava preocupado com as consequências, que poderiam surgir se ele aceitasse aquele conselho. Olha a imagem que teriam de Deus. Olha só, não seria nada positivo. Então, igreja, a gente tenha convicção de uma coisa que eu vou colocar nessa hora. Pode ter certeza. A nossa confiança em Deus, ela aumenta na medida que nós temos certeza de que os olhos de Deus estão voltados para nós. Cada vez que você vai ter certeza de que os olhos de Deus estão sendo voltados para você, a confiança ela vai aumentando. Ou seja, então é importante eu começar a entender, descobrir na palavra de Deus que coisas podem atrair os olhos de Deus para nós, ou melhor, descobrir na Bíblia para quem os olhos de Deus estão voltados. E aí isso pode me chamar a atenção para uma mudança de comportamento.
porque eu quero que os olhos de Deus estejam atraídos para mim. Porque tudo que eu quero é que a minha confiança aumente. Não pensa que a confiança é algo estático que nunca vai mudar, tu vai ser confiante. Não, irmãos, tu vai ser confiante a vida toda, não. Nós estamos à mercê aí, né, das coisas que surgem no dia a dia, né, das tribulações, e tudo vem para quê? Para abalar a nossa confiança em Deus, para afastar o nosso coração de Deus. Mas veja, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente descobre algumas situações que os olhos de Deus estão voltados, estão atentos. Então nós descobrimos que os olhos de Deus, eles estão atentos para aqueles que fazem a vontade de Deus. É verdade. Aqueles que fazem a vontade de Deus, os olhos de Deus estão mais atentos, chamam mais a atenção de Deus. E isso nós podemos ver quando a gente lê lá 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9, quando o profeta Hanani, ele chega para o rei Asa, para o rei de Judá, e diz assim para ele: porquanto os olhos do Senhor passam por toda a terra, para se mostrar forte a favor daqueles cujo coração é totalmente dele. Viu? Os olhos do Senhor é como se Deus estivesse sondando os homens, ele vai passando os olhos para ver, aqueles cujo coração é totalmente dele. Porque isso é uma coisa dinâmica. Uma pessoa ontem poderia ter um coração totalmente voltado para Deus e hoje não quer mais saber de Deus. Infelizmente, como nós temos visto isso. Ou aquele que ontem ele estava com o coração afastado de Deus, mas hoje ele quer Deus, ele quer compromisso, ele quer intimidade com Deus, ele quer experiência com Deus, ele quer confiar mais em Deus. Então os olhos de Deus, ele passa por toda a terra, exatamente para encontrar aqueles cujo coração é totalmente dele. E veja, Davi foi encontrado por Deus. Davi é um desses bons exemplos que nós podemos citar. E o próprio Senhor falou isso, Deus diz lá em Atos 13, verso 22, ele diz: encontrei a Davi, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Talvez nessa hora você esteja passando pela sua mente, né? Ah, pastor, como é difícil fazer a vontade de Deus. Eu tento, mas não consigo. Às vezes eu não sei como fazer a vontade de Deus. Quero dizer para você que às vezes eu também não sei como fazer a vontade de Deus. Você não pensa que nós temos uma receita, né, que é só seguir aquilo ali que vai dar tudo certo. Nós não temos essa receita. Porque contra essa vontade de fazer a vontade de Deus estão os nossos desejos carnais. Paulo diz que a nossa carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. Exatamente para que nós não andemos segundo a nossa vontade, para que a gente não faça a nossa própria vontade, né? E isso venha afastar Deus de nós. Quanta gente hoje está dando prioridade às coisas carnais, estão afastando a presença de Deus de sua vida. Cuidado! Essa é uma das estratégias do diabo, para que você afaste o teu coração de Deus. Você que Deus tem um plano na tua vida, que te usa, tudo o que Ele quer fazer isso. É fazer com que você hoje priorize a sua vontade carnal, né, em detrimento da vontade espiritual, prejudicando a vontade espiritual de Deus na tua vida. Então, às vezes a gente não sabe como fazer a vontade de Deus. Davi também, havia momentos que ele não sabia como fazer a vontade de Deus. Sabe qual é então a alternativa? Sabe qual é o conselho que Davi deixa para nós quando nós não sabemos como fazer a vontade de Deus? Está lá escrito no Salmo 143, verso 10. Davi certa vez orou a Deus e disse: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Quando você não sabe, Davi percebeu, ele queria fazer a vontade de Deus, não sabia como, então ele orou. Disse: Senhor, me ensina a fazer a tua vontade. Começa a buscar isso diante de Deus, começa a colocar isso em oração e Deus vai te dar a direção. Deus vai usar o Espírito Santo para te direcionar. Mas os olhos de Deus, eles não estão só voltados para aqueles que fazem a vontade de Deus, mas também para aqueles que são fiéis. Olha só que coisa maravilhosa, é saber que os olhos do Senhor, né, eles são atraídos, né, eles chamam a
captam, os olhos do Senhor são atraídos por aqueles que são fiéis ao Senhor. Ou seja, a nossa fidelidade chama a atenção dos olhos de Deus. Veja só, e a palavra de Deus, e mais uma vez ali na experiência de Davi, nós vamos descobrir que Deus tem promessas eternas para aqueles que são fiéis a Ele. Davi, ele testificou dessa verdade. Quando lá no Salmo 101, Deus fala com Davi, ele registrou ali no verso de número 6. Deus diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. Irmão, você imaginou isso? Deus, você sabia que Deus, ele tem um lugar reservado, ele quer que nós habitemos eternamente com ele. Olha só que coisa maravilhosa, irmãos. Veja só, irmãos, vale a pena ser fiel ao Senhor. Pois o livro de Provérbios, capítulo 28, verso número 20, ele ainda dá mais um incentivo, mais uma vantagem em ser fiel ao Senhor. Ele diz que o homem fiel será cumulado de bênção. Meu Deus, que maravilha, irmãos! Você já imaginou isso? Se ter uma bênção de Deus já é bom, ser acumulado é bênção sobre bênção, não tem explicação. Ou seja, não tem explicação. Ou seja, vale a pena ser fiel ao Senhor. E quando a gente fala de fidelidade, pensamentos medíocres de muita gente acha que está falando de dinheiro, é ser fiel no dízimo, nas ofertas, que nada, irmãos. É fidelidade em todos os momentos, é no comportamento, é na oração, na leitura da palavra, é no testemunho de vida, dízimos e oferta, entendeu? É um privilégio ser ofertante, é um privilégio ser dizimista. Eu oferto, eu dou meu dízimo, é para o meu Deus, para o reino de Deus, não é para o homem, não. Ou seja, muita gente só associa fidelidade a isso. Você precisa aprender o que é ser fiel para o Senhor. Agora, quando você descobrir isso, vai ver que é bênção sem medida e que os olhos do Senhor, eles vão estar sempre voltados para ti. E você vai ficar mais confiante, como aquela criança dizendo: o meu pai está olhando por mim e eu estou seguro. E deixa eu dizer mais uma coisa antes de encerrar, né? Que os olhos de Deus também estão voltados para aqueles que temem ao Senhor. É o que revela o Salmo 33, verso 18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Infelizmente, hoje tem muita gente que não tem mínimo de temor a Deus. Usa o nome de Deus em vão. Usa o nome de Deus para ganhar dinheiro. Mas pode ter certeza, os olhos do Senhor estão sobre toda a humanidade. Nada está alheio aos olhos de Deus. É uma pena, entendeu? Para esses, tem um julgamento de Deus, tem a punição de Deus. Mas para você que teme ao Senhor, ao contrário, os olhos do Senhor estão sempre olhando para você, para te guardar nos momentos mais difíceis da tua vida. Bem, diante de tudo que foi exposto, diante de tudo que eu apresentei aqui, né, fica a seguinte pergunta: como está a tua confiança para com Deus? Como está essa confiança? E outra pergunta: será que as tuas ações teu comportamento tem atraído os olhos de Deus? Pensa sobre isso. Você tem chamado a atenção dos olhos de Deus para você? É você que vai responder isso. Então, para concluir, se você quer aumentar a tua confiança em Deus, a primeira coisa que você precisa fazer é evitar ações que fortaleçam a incredulidade. Você tem que escolher ações que fortaleçam a tua confiança e não a incredulidade. E a segunda coisa, você precisa adotar ações que possam atrair a atenção dos olhos de Deus para você. Com certeza, quando isso for uma realidade na tua vida, você vai ver que nada vai te abalar e você vai começar a entender os propósitos de Deus para a tua vida. Vamos então orar agora, né? Curva a sua cabeça agora em nome de Jesus. Vamos fazer uma breve oração. Pai Celestial, em nome de Jesus, obrigado por tudo e principalmente, Deus,
por cuidar de cada um de nós. E Pai, eu te peço nesta hora, para que nos ajude, Deus, a escolher ações que fortaleçam a nossa confiança em Ti. Deus, e que as nossas ações possam atrair cada vez mais os Teus olhos para cada um de nós. Essa é a minha oração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe a todos e até a próxima.